E aí, Claudinho, eu acho que tem um ponto, assim, que eu acho que é interessante a gente conversar um pouco também, que é o seguinte, cara, eu acho que nós que somos de esquerda, que somos progressistas, que temos uma visão de mundo justa, plural, igualitária, sustentável, etc., ou a gente assume a responsabilidade de gerar novas lideranças e de ocupar novamente esses espaços que estão atualmente ocupados pela extrema-direita, ou lá no futuro a gente não pode reclamar do que vai acontecer. Exato. Sabe? Cara, eu levo isso no meu coração, porque eu acho que assim, às vezes a gente perde muito tempo e muita energia com algumas disputas, com alguns jogos de poder, sendo que, na verdade, assim, o inimigo está ao lado e eles muitas vezes estão muito mais organizados do que a gente. E eles estão batendo na porta para destruir tudo. Então, eu sou muito defensor, assim, né, cara, da juventude, eu sou muito defensor dessa construção política de consenso, sabe? Tipo assim, beleza, a gente pode ter uma divergência ou outra e tal, mas aqui, olha quem está do outro lado. Vamos sentar aqui e resolver o problema. Depois a gente debate entre si lá no Natal da família, senta todo mundo na mesa e tal, cada um fala uma coisa. Ótimo, maravilhoso. Porque assim, eu acho que é urgente que a gente retome esse lugar de construção do Brasil para o futuro, sabe? Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! E assim, você pode ter certeza que não é o outro lado que vai fazer isso, porque eles não têm projeto de país. Então, Pelo ou a contrário, gente. né? Muito pelo contrário. Então, assim, ou a gente retoma esse projeto de país que foi pensado, que foi sonhado lá atrás e que foi construído a duras penas, ou né, a gente sabe, a gente teve uma amostra no governo Bolsonaro do que o país pode virar se ele cair na mão de gente da estirpe desse pessoal aí. E esse é um problema muito recorrente, né, no campo progressista. A gente não consegue formar novas lideranças. Sim. Você, como está entrando em campanha agora, está mais por dentro da política, você já viu. Eu não vou pedir nenhuma experiência pessoal, mas você sabe da dificuldade até dentro mesmo de partidos Sim. progressistas, como que é difícil Sim. os grandes mandatários olharem para a juventude e realmente investirem em projetos de criação de novas lideranças, né? Sim. E isso sempre foi uma pauta, assim, histórica da esquerda, né? De criar novas lideranças, pegar na mão e falar, ó, vem cá que a gente vai te ensinar passo a passo e a gente vai conseguir te botar para frente. Isso é uma coisa que me magoa muito, porque Sim. nesse aspecto a extrema-direita foi mais progressista do que a esquerda, de criar novas lideranças. Olha o tanto de vereador jovem que está saindo com apoio do Bolsonaro, por exemplo. Uhum. Eles pegaram na mão e falaram, ó, a gente vai te dar toda a visibilidade. Claro que o projeto de poder deles é um projeto individual. Sim. Não é coletivo, não tem proposta nenhuma. Mas Desmonte. Eles estão fazendo, a gente vê um monte de jovem entrando. Agora, nas eleições para vereador, a gente vai ver muito jovem da extrema-direita que começou a usar as redes, teve impulso e foi isso. E isso no campo progressista, na esquerda, falta demais. E aí, Bernardo, eu acho que você toca num ponto que é muito importante, que é essa galera tem método. Uhum. E às vezes eu acho que falta isso para a esquerda, porque, por exemplo, demais. cara, se eu não tiver alguém que me ajude a aprender a me comunicar com as redes sociais, quer dizer, eu posso até aprender, mas eu vou aprender numa escala de tempo muito maior. Eu ainda sou um cara que eu tive a oportunidade desde muito novo de entender o jogo político. Então, eu sei como as coisas funcionam, eu sei me posicionar dentro dele. Agora, tem muita gente que não sabe, e tem muita gente boa que não sabe. Porque é jovem, porque está candidatando pela primeira vez, porque não tem consciência, só tem aquela esperança e a vontade de mudar. Então, quer dizer, poxa, será que a gente não tem a capacidade de pegar essa juventude, de pegar essas pessoas com potencial e, no mínimo, formar elas? Falar, ó, cara, vamos fazer um workshop aqui, vamos chamar o Bernardo para falar um pouco de rede social, vamos chamar o fulano para falar de algum outro tema. Porque eu acho que, quer dizer, a eleição do Lula e a vitória do Lula, eu acho que foi um suspiro, sabe? Mas eu acho que a guerra não foi vencida ainda. Eu acho que não, definitivamente Claudinho não. falou muito bem, o inimigo está na porta e a caixa ainda está aberta.
Exato. Então, né, eu acredito muito nisso aí, nessa linha que a gente está seguindo. É que o alívio foi tanto quando o Lula venceu, que a gente se deu como vencedor, né? Mas se o Bolsonaro não tivesse gerido a pandemia como uma criança, ele teria sido reeleito no primeiro turno. E isso é muito assustador. Né? Ó, aqui, dialogando com o que a gente está falando, só para ler um comentário aqui rapidinho. Cadela do fascismo está sempre no cio. Frase do grande Bertolt Brecht, que tem que ser lembrada para a esquerda não vacilar em nenhum momento. É isso, não podemos descansar. E assim, a análise que a gente vê até de figuras históricas do PT, como o do Zé Dirceu, de que o governo, a esquerda não venceu a eleição. A gente tem figuras que, assim, são históricas da direita, que estão no governo, da centro-direita. Foi uma grande coalizão mesmo que venceu o bolsonarismo. E, assim, essa é a realidade. Se a gente não retomar, exatamente como o Caio falou, a gente não retomar essas propostas históricas de trazer a juventude, de renovar a política, voltar com a política realmente progressista, a gente vai continuar perdendo. A gente vê o Congresso é ridículo. O Congresso é um negócio que, pô, envergonha a gente. De conservadores, né? Sim. Pô, muita gente ruim, gente. Sim. E assim, se você olhar e falar que a esquerda venceu, a gente não venceu, não. A gente não venceu. O Lula conseguiu fazer uma grande coalizão e tirou aquele lazarento do poder. Exato. Mas o campo progressista em si ainda tem muito a evoluir para voltar a vencer, né? No executivo, né, a gente venceu o campo progressista, né? Porque não dá nem para chamar de esquerda. O próprio Zé Dirceu tá falando, é centro-direita isso aqui, gente. Não se empolguem. Não se empolguem. Eles estão chamando isso de... Eles, a oposição, né? A oposição chama isso de comunismo porque eles querem esticar muito mais a corda para a direita. Eles querem vender banco público, eles querem acabar com o SUS, eles querem privatizar a água, a Sabesp, como a gente está vendo. Então, tem que chamar o que a gente, o centro-direita que a gente tem hoje de comunismo mesmo, porque o plano dele, gente, é desmontar isso tudo e vender para os amigos. Não, exatamente. E isso começa nas eleições para as câmaras municipais, né? Exato. Né? E aí está a importância de fortalecer essas candidaturas, de criar esses projetos, né? De fortalecer as novas lideranças, porque a gente que vai ficar aí para fazer esse debate, né? Quer dizer, a gente não pode ficar dependendo de uma figura histórica igual o Lula. O Lula foi um cara que lutou contra a ditadura, gente. Assim, pois é. Tipo, ele é um cara que fez muito pelo país, mas ele é... Né, todas as pessoas da geração dele ou estão aposentadas, ou já faleceram, ou pararam de fazer política, disputar mandato, porque, quer dizer, tem que abrir espaço para as outras pessoas. A gente não pode depender sempre do herói chegar e defender e tal, porque a gente não vai ter ele para sempre, né? Então, acho que é muito urgente a gente realmente renovar essas lideranças, abrir espaço para que a gente possa, né, pensar num país melhor mesmo no futuro. Isso que eu acho muito legal e necessário, cara. Tudo que a gente está fazendo aqui de conversar com pré-candidatos, né? Pessoas principalmente novas que estão dando uma oxigenada na política, porque, gente, não é interessante para a grande mídia apresentar futuras lideranças da esquerda por motivos óbvios, né? E as futuras lideranças da direita, bem ou mal, vão aparecer na mídia porque eles estão sempre na linha tênue da legalidade. Né? O Nicolas acaba aparecendo na Globo, no G1, na Record, onde quer, porque ele está constantemente sendo processado, porque ele está constantemente cometendo um crime de transfobia dentro do parlamento. Então, essa estratégia de comunicação, bem Steve Bannon mesmo, de estar... A aula que o Pablo Marçal deu para a gente ontem no debate, é isso. É isso. Né? Então, a gente esquerda não vai ter projeção de novas lideranças dependendo da mídia. Então, a gente tem que se organizar entre a gente mesmo, né? Seja lançando candidatura, como faz o Caio, seja através da comunicação digital, como eu e o Bernardo fazemos,